O monstro do Supremo que a gente vê hoje, com superpoderes e com abusos muito maiores, vem do Bolsonaro. Ele indevidamente tomou os créditos pelo impeachment. Todo o processo histórico do impeachment levaria a uma liderança de direita, né, antissistema, né, fora do desenho PSDB-PT, para ascender ao poder e para matar essa polarização entre PSDB e PT. E o PT estava absolutamente destruído, e era para ele ter permanecido destruído se não fosse Bolsonaro reviver, né? Bolsonaro primeiro. Isso os próprios ministros e os próprios senadores e deputados bolsonaristas falam, né? Muito poucos publicamente, mas todos nos bastidores, né? Milhões de votos a menos. Por quê? Porque ele traiu as suas próprias promessas de campanha de sustentar o enfrentamento à corrupção. Porque se ele tivesse, assim, o primeiro ponto que a gente sempre fala, fica até cansativo de tanto que a gente bate nisso, mas é tão importante que não dá pra não falar, a nomeação de um petista para a Procuradoria-Geral da República, que acabou não só com a Lava Jato, ele acabou com todas as operações contra a corrupção no país. Ele proibiu o modelo de força-tarefa da Lava Jato. Nomeação do Bolsonaro. Tinha milhares de outros quadros do Ministério Público para ele nomear, que não fossem garantistas, que não fossem amigos íntimos de José Dirceu, que não fossem acabar com a Lava Jato. Cássio Nunes para o Supremo, tinha milhares de juristas qualificados, conservadores. Eu me lembro até na época que se ventilou o nome do Ives Gandra, alguém muito mais alinhado com a pauta da direita do que... O Cássio Nunes, ele é digamos assim, um ministro do centrão, né? Ele não tem... Primeiro que ele não tem jurisprudência, uma atuação jurídica que o elevasse ao cargo de ministro supremo, ainda mais um alinhamento com a necessidade da direita de colocar um freio em abusos do Supremo naquela época cometidos contra o direito do parlamento de legislar, mas também em algumas ocasiões em relação ao executivo, né? E ele, no final das contas, acaba sendo refém de uma situação que ele próprio criou, né? O monstro do Supremo que a gente vê hoje, com superpoderes e com abusos muito maiores, vem do Bolsonaro. Porque se ele tivesse feito indicações diferentes para o Supremo, se ele tivesse indicado um PGR diferente, se ele não tivesse feito acordo com o Toffoli para suspender o processo do Flávio Bolsonaro, acordo com o Gilmar Mendes para suspender o processo do Flávio Bolsonaro, em troca dele ter vetado o fim das decisões monocráticas que a gente aprovou ainda em 2019, salvo engano, no Congresso Nacional, tudo isso que a gente está vendo hoje não estaria acontecendo. Vários abusos ocorrem por decisões monocráticas e tudo isso matou o espírito. As pessoas que estavam motivadas, que queriam fazer uma verdadeira revolução nesse país e matar de vez a antiga classe política que dominou o nosso país desde a redemocratização, essas pessoas ficaram desanimadas e falaram, todo o nosso esforço foi para isso? Foi para esse governo? Foi para esse presidente que pegou a nossa esperança e jogou no lixo? Então, na minha avaliação, o Lula hoje é presidente em razão do governo Bolsonaro, da figura do Bolsonaro ter sequestrado a agenda de enfrentamento à corrupção. E nós temos um contexto agora, deputado, em que há o caso Master, né? A própria CPMI do INSS tem investigações relacionadas a isso, o escândalo do INSS, efetivamente. E esses dois escândalos simultâneos, eles revelam uma teia ampla de relações ali que vão do Congresso ao STF, como o senhor mesmo mencionou na primeira resposta. Por que agora o senhor avalia, deputado, que não se reproduz um mesmo contexto de mobilização popular, de uma mobilização popular mais ampla, como houve no período Lava Jato, impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, no contexto atual? Eu acho que primeiro porque as pessoas estão desesperançosas, né? As pessoas estão decepcionadas de ter gasto tanta energia na época do impeachment para terminar no governo Bolsonaro e o governo Bolsonaro decepcionar, e isso faz com que muitas pessoas não acreditem que se mobilizar dá certo, resulta em alguma coisa. E resulta, né? A gente está, de fato, numa perspectiva muito desanimadora hoje e no governo Lula de uma maneira geral, na perspectiva da direita, mas não existe nenhuma realidade que não mude, não existe nenhum poder que seja perpétuo, né? E as realidades sempre mudaram, ou historicamente mudaram em regra, no mundo com grandes mobilizações populares, né? Mas as pessoas estão com uma percepção errada de que se mobilizar não adianta em nada, estão desesperançosas. Mas obviamente que eu entendo esse sentimento, porque é frustrante de fato, né? Outro ponto, acho que tem pessoas com medo, né? Com medo de retaliações do Supremo Tribunal Federal, de responder a processos, de perseguições,
Algumas pessoas já responderam, até mesmo integrantes do Movimento Brasil Livre, como a Amanda Vettorazzo, já tiveram que depor na Polícia Federal por falar que o presidente Lula é ladrão, né? O que é digamos assim, a esculhambação de políticos, especialmente do presidente da República, sempre foi, digamos assim, um direito garantido de todas as pessoas. Assim, quantas pessoas não xingam diariamente o Lula ou o Bolsonaro, né? E isso é do jogo, mas de repente isso passou a ser alvo de perseguição e as pessoas também têm receio de ir pra rua. E um terceiro elemento é que, diferente da Operação Lava Jato, que dava prisão e busca e apreensão toda semana, não existe esse mesmo ritmo de geração de fatos com o Banco Master nem com o INSS. Perfeito. E deputado, o senhor pode nos trazer esse diagnóstico, né? Me responder se o senhor concorda ou não com isso, mas me parece que há, de todo modo, mesmo que isso não gere mobilização, uma fadiga com relação ao sistema político. Algumas pesquisas aí recentes já mostraram que há altos índices de desaprovação não só do governo Lula, mas do trabalho do Supremo Tribunal Federal, do próprio Congresso Nacional. Existe essa fadiga gerada. Os senhores acreditam, e aí eu te pergunto também como uma das lideranças do seu partido, agora inclusive liderança na Câmara do Partido Missão, há a crença de que essa fadiga do sistema político pode ser catalisada por esse partido, por ele se associar de alguma maneira a esse discurso de rejeição aos modelos que estão aí, às forças políticas mais tradicionais? Eu acho que a missão, ela não catalisa um discurso de fadiga contra o sistema, porque catalisar parte da premissa de aumentar, né, de amplificar. Não precisa amplificar, a fadiga já é grande o suficiente, ela só precisa ser representada. As pessoas estão cansadas, as pessoas querem derrubar a maioria esmagadora da classe política, e com razão, na minha avaliação. Você colocou que tem rejeição contra o Lula, tem rejeição contra o Supremo, tem rejeição contra o Congresso. E eu digo para as pessoas, olha, a avaliação que vocês fazem do Congresso é errada, porque ela ainda é generosa demais. Eu que tô lá todo dia, acho o Congresso muito pior do que a população acha. E olha que a população já tem o quê? 80 e poucos % de rejeição no Congresso Nacional. Eu que tô todos os dias, vejo os absurdos das coisas mais pequenas de descumprimento de regimento, as coisas maiores de ver projetos, medidas que claramente beneficiam alguns grupos de interesse sendo vendido com um discurso populista. Exemplo, o Vale Gás recentemente, né? O governo poderia, já existia um sistema em que o governo dava o dinheiro para a pessoa e a pessoa comprava o seu gás, né? E aí eles mudam o programa para o governo fazer a entrega de gás. Isso, obviamente, atende o lobby da distribuidora, né? Qual que é o aumento de eficiência da política pública? De, em vez de eu dar o dinheiro para a pessoa e ela comprar do lugar que ela acha melhor, como ela acha mais fácil, eu ir lá contratar a distribuidora, comprar o gás para eu entregar para essa pessoa. Foi justamente o que fracassou quando foi tentado o Fome Zero lá atrás, né? Que era justamente o governo vai lá, criava uma estrutura, comprava as coisas e entregava para as pessoas. Fracassou, por isso que foram pro Bolsa Família. Aí eles insistem numa medida fracassada, sabendo que ela é fracassada, por quê? Para colocar dinheiro no bolso de empresário amigo do governo, né? Então, eu vejo e eu me indigno e vejo isso todos os dias, todas as semanas, e aí eu entendo que completamente, o meu sentimento, acho que até é maior do que o sentimento que a população tem, porque a minha vida é isso, né? A minha vida é ver essa desgraça todo dia de perto e ser derrotado todas as semanas. Então, eu não acho que a missão vai catalisar esse sentimento, eu acho que a missão vai representar esse sentimento. Vai dar uma válvula de escape para essas pessoas. Vai falar, olha, eu tô cansado de tudo e eu não sei o que fazer. E não tenho o que eu fazer. Agora tem. Agora a gente tem uma alternativa, agora a gente tem um partido, agora a gente vai ter candidatos todos os estados da federação e temos uma pré-candidatura à presidência da República que representa todo esse sentimento. Perfeito. E o senhor pretende ser candidato a qual cargo nesse ano? Já houve algumas apurações nesse sentido de uma possibilidade de que o senhor seja candidato ao governo de São Paulo. Queria te perguntar sobre isso, se essa é uma possibilidade colocada na mesa e, em caso positivo, se isso não gera o risco de, por exemplo, não eleger uma bancada grande de deputados. Enfim, isso a gente sabe que a bancada de deputados é o que permite acesso a financiamento público de partido, financiamento público de campanha. As próprias estruturas da Câmara, elas dependem de número de bancada, enfim. Queria ouvir do senhor quais são os planos nesse sentido. Essa definição eu vou tomar em junho, né? Avaliando o que você colocou, né? Primeiro, viabilidade em pesquisa. E isso só está no meu radar, porque eu fui colocado na pesquisa e o resultado tem uma intenção de voto muito maior do que eu esperava, porque eu imaginava que o Tarcísio teria todas as condições de vencer facilmente no primeiro turno.
E aí eu vejo que nas pesquisas, dependendo do instituto, eu acho que é bem triste que a gente tenha tanta diferença entre institutos assim, nesse nível, porque uma coisa ou outra é normal, mas uma diferença tão grande acho que mostra ou que tem erro de metodologia, ou que tem problemas em pesquisas, porque dependendo da pesquisa, eu apareço com 5 ou apareço com 13, né? Mas de todo modo, 5 ou 13% dos votos é muito voto no estado de São Paulo. Então, isso foi uma coisa que colocou no meu radar. A gente vai precisar fazer essa avaliação de equilíbrio, né? Primeiro, se eu for disputar, eu vou disputar pra ganhar. É improvável, é extremamente difícil, porque tem um governador no cargo, e sempre quem tá no cargo tende a ganhar a reeleição, e ainda mais quando tá no seu próprio espectro político, né? Dentro do campo do imaginário da direita, né? Mas difícil não é impossível. Extremamente difícil não é impossível. Então, análise de viabilidade e o que você colocou do quanto a minha eventual candidatura ao governo do estado pode, com a minha participação em debate na TV pela primeira vez, catalisar a imagem do partido, trazer voto de legenda e eventualmente até trazer mais votos para a chapa do que eu sendo candidato a deputado federal. Ou se não, ou se eu sendo candidato ao governo do estado, eu só, digamos assim, arrisco o partido a ficar com menos um deputado ou eventualmente até mais, se eu tiver uma votação maior que traga mais algum deputado. Essa é uma avaliação que a gente vai fazer em julho. Perfeito. Deputado, eu queria aproveitar que o senhor... Se você gostou desse corte, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo o que você achou desse trecho e qual tema você quer ver nos próximos cortes. A sua opinião ajuda muito o canal a crescer. E se você quer acompanhar mais sobre essas ideias e discussões na política, siga também os canais oficiais do Partido Missão e do MBL nas redes sociais. Obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.